Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar uma escritora que é novíssima. Publicou seu primeiro livro com 14 anos, hoje ela está com 18 no seu quarto livro. E, lógico, nós vamos aprender um pouco mais, aprendendo sempre a cada semana, como eu digo, e aprender com uma garota que tem muito a nos dizer, com a pouca idade que tem. Ana Beatriz Brandão, tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigada por me receber aqui. É uma honra. Escuta, menina, que é isso? Que isso, 14 Novinha. anos? É, 14 anos. O pessoal está começando a fazer o alfabeto. Na cidade eu ainda estava comendo terra, né? As pessoas geralmente dizem. Mas foi uma coisa que veio assim pra mim. Não tava nada planejado, eu nem imaginava que eu ia começar a escrever. A única coisa que eu fazia era redação na escola, quando precisava. Mas estamos aí. Você hoje. sabe que hoje as crianças estão mais precoces, né? Inclusive o mundo está exigindo um conhecimento mais antecipado das crianças por causa de muita tecnologia, por causa do avanço dos computadores e aí por diante. Mas eu fico pensando no meu tempo. Você sabe o que eu fazia com 14 anos? O quê? Jogava bolinha de gude, soltava peão na rua, brincava de pega-pega. Sério que a molecada de hoje nem sonha em fazer isso, Não, 14 hoje em anos. dia- Eu fazia isso com 14 anos. Hoje em dia o que a gente está fazendo ao invés disso é jogar videogame. A minha nota na escola girava em torno de 4, 4,5, certo? De quanto? De 0 a 10. Ah, Era minha caderneta escolar era linda, toda colorida. Toda colorida. Era um misto de azul com vermelho, assim, que era coisa incrível. Ai, que lindo. Com 14 Uma obra anos. de arte. 14 anos. Repeti 2 vezes na admissão para entrar no ginásio, porque não é da sua época, na minha época tinha admissão. Assim, então eu sou um aluno precoce também. Ah, que legal. Desde os 5, 6 anos você disse que era fissurada por livros. Sim, eu aprendi a ler com 5 e logo a primeira coisa que os meus pais fizeram foi me dar meu primeiro livro, que foi O Pequeno Príncipe. Mas até antes disso eu ia no shopping com meu pai, a gente parava na livraria, ele falava, escolhe qualquer livro que eu leio pra você. E aí eu pegava o maior livro que tinha e dava pra ele, ficava perguntando que palavra é essa, que letra é essa. E acho que foi assim que começou o meu amor pela literatura. Depois disso eu nunca mais parei de ler. Depois que a gente entra no mundo do livro, parece que estimula bastante a nossa criatividade, né? Muito, aumenta a criatividade e o vocabulário também. Isso ajuda muito na hora até de fazer prova, na vida, quando você está conversando com alguém. E eu devo muito aos livros, porque quando o meu amor por literatura começou a ser ainda mais forte, eu estava numa época difícil na minha escola, eu estava sofrendo bullying e eu sentava sozinha no recreio. Então, os meus pais, eles mandavam os livros para a escola para eles me fazerem companhia no intervalo. Então, era como se os personagens fossem os meus amigos. Eu chegava em casa e minha mãe perguntava, e aí, o que a Jenny fez hoje? Aí eu contava que eu tinha lido. Foi um Mas grande... esse bullying devia ao fato de você estar muito ligada a livro e não estar ligada ao movimento da molecada na escola? Também. Porque o meu neto, eu falei que o meu neto também era fissurado por livraria. Sim. Com 6, 7 anos, ele ia para as livrarias e em vez de entrar no shopping, em vez de procurar uma loja de brinquedos, que o que era natural para uma criança da idade dele, 7, 8 anos, ele ia para as grandes livrarias, sentava lá naqueles puffs e ficava lendo o livro. E ele me contava que na escola era chamado de nerd, de não sei o quê, ele se afastava um pouco, até que depois ele começou a se entrosar um pouco mais. Isso foi um grande motivo, tanto porque eu ficava sentada lendo, tanto porque eu era mais nova da turma, e eles me chamavam de nerd também, porque eu lia muito, não só os livros recreativos, mas os livros da escola também. Então, foi em grande parte por causa disso. Você sabe, Ana, que tudo tem um preço, né? Mas eu sou grata. Mas é exato, você pagou.
Pagou e não foi a prestação, pagou à vista cada dia, cada momento. Né? Eu acho que isso é muito importante. Você tem um objetivo na vida, você tem uma história para contar mais tarde, né? Você quer isso, você sofre aquele momento, você sofre a ação de quem não compartilha com você. Isso é normal no ser humano. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Tudo tem um preço, né? Sim. Pessoa que é vagabunda demais, paga um preço. Pessoa que bebe demais, paga um preço alto. Pessoa que trabalha demais também paga um preço. Todo é impressionante, mundo paga. Todo mundo paga alguma coisa por aquilo que quer. Sim. Você quer ser feliz? Paga um preço. Sim. É impressionante isso. Bom, mas vamos lá. Você com 14 anos resolveu escrever um livro. Então, o primeiro livro que eu publiquei, não que eu escrevi, era O Sombra de um Anjo. E ele falava de uma garota que estava na faculdade, ela sofria bullying também na faculdade. E Você se retratou um pouquinho ali? Me retratei, sim. Ela era nerd justo na matéria que eu mais gostava, que era biologia. E ela via coisas, ela via sombras, ela era perseguida por essas sombras. E um dia entra um garoto novo na faculdade dela. E ele sabe tudo sobre a vida dela por algum motivo. Depois ela acaba descobrindo que ele é um anjo e que ela é responsável por guardar uma arma que é a única chave de vencer a guerra entre o céu e o inferno. Nossa. É uma loucura. Uma loucura essa história. O segundo é o Caçadores de Almas. E ele é um livro de terror que é sobre uma garota que... Não, você não tem cara de que escreve livro de terror, não. Então, eu gosto muito de escrever livros de todos os gêneros, porque eu gosto de me testar. Então, terror, assim, na verdade, o que mais me desafiou foi o Garoto do Cachecol Vermelho e o Garoto das Sapatilhas Brancas, porque eu amo fantasia. E foram os primeiros que eu escrevi sem nada de fantasia. Mas que exige pesquisa, né? E que exigem... Na verdade, todos exigem muita pesquisa. O próprio Sombra de um Anjo, ela falava muito sobre medicina herbal, muito sobre flores, então eu tive que pesquisar muito sobre flores. O Garoto do Cachecol Vermelho e a Garota das Sapatilhas Brancas falam sobre ela, que é a Garota das Sapatilhas Brancas é continuidade do Garoto do Cachecol Vermelho. Isso aí. Porque o personagem central aqui é o Garoto do Cachecol Vermelho, Esse livro eu fiz ele para as pessoas conhecerem melhor alguns dos personagens do primeiro livro e para verem um pouco mais a história pelos olhos do Daniel. Daniel é o personagem central desse livro. Sim. E nessa história, nesse segundo livro, eu falo muito sobre como as nossas escolhas afetam o nosso futuro, como as pessoas que nós somos no passado afeta no nosso futuro. E é um livro bem sentimental, assim, é um livro muito importante para mim, mas... Ô, Ana, fala uma coisa para mim. Nós vamos continuar sobre a sua vida como escritora, o que você pretende fazer, isso vem depois, mas eu tenho uma questão anterior a essa. Eu percebi, lendo o livro, que o seu português é primordial, assim, é lindo, é muito Obrigada. bom, muito bom. E a gente fala assim, com 14 anos, 15 anos, até 18 anos, tudo bem, você pode ter uma criatividade enorme como escritora, você pode viajar na maionese, como diz o pessoal, né? Ir lá buscar história, escrever, detalhar, colocar como 4, 5 páginas descrevendo um ambiente, Sim. que é coisa de autores que gostam de fazer a gente entrar no mundo Stephen deles. King. Mas o português exige realmente muito estudo. Sim. Aí vai a pergunta, você estudou muito português ou tem um revisor muito bom? Então, o meu revisor da editora e até minha mãe Ele que é revisa bom. os livros, eles são muito bons, mas eles fazem mais correções na história em si, não no português. O português, o que me ajudou muito foram os livros que eu li. Eu li durante a minha vida inteira e isso ajuda muito na gramática. Mas principalmente também foram as pesquisas que eu fiz. É o que eu ia falar, a pesquisa, porque quando você lê o livro, você enriquece o seu vocabulário, né? Sim. Você enriquece as suas fantasias, você conhece principalmente livros de histórias, você conhece história do mundo, do Brasil, de personagens e tudo mais, mas a gramática, ela não está colocada no livro assim explicitamente. Você passa por ela. Exatamente, você passa pela gramática, aí vai
uma questão de pesquisa. Eu vejo aqui uma forma gramatical, uma acentuação, qualquer coisa que você coloque aqui, eu estou acompanhando, eu estou fazendo as paradas normais, beleza, mas eu não sei o que ela é, como é colocada na minha vida. Você vai depois estudar o português para saber se devo colocar isso ou não, devo fazer essa pontuação ou não? Tanto que se você ler o primeiro livro que eu escrevi, não que eu publiquei, todos os porquês são iguais. Todos juntos, e com letra minúscula, enfim. E aí, sem acento. E Até aí depois... hoje eu me embaraço nos porquês, sabia? Então, depois de um tempo eu fui aprendendo, porque eu fui pesquisando pra tirar as dúvidas. Sempre que eu tava, qual porquê que eu uso aqui? Aí eu ia colocava na internet, aí depois de um tempo eu fui aprendendo. E isso acontece com quase todas as coisas que eu escrevi. Porque eu quis me melhorar, eu não quis me apoiar num revisor. Eu queria escrever dando o mínimo de trabalho pro revisor. Isso é uma das palavras que a gente mais fala, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu fui? Pouca gente sabe que tem 4 porquês, né? Pois é. Eu não sei onde enfia cada um, mas eu sei que tem 4. Tem porquê separado com acento, porquê separado sem acento, porquê junto com acento, porquê junto sem acento. Eu não sei como eu uso, mas eu sei que tem 4. Não, depois de um tempinho, você pega a prática. Começo de frase, isso tudo você teve que... Sim, tive regência. Que pesquisar. Caramba. Mas grande parte das coisas também eram intuitivas. Não atrapalhou o seu currículo escolar? Não atrapalhou você na escola? Porque, veja, estuda português, beleza, ótimo, você tira nota 10 lá em português, mas você tem outras matérias. Outras matérias, sim. Não atrapalhou um pouco? Estudar, não. O que sempre me atrapalhou bastante, na verdade, foram os eventos. As viagens que eu tinha que fazer, as faltas que eu tinha na escola por causa disso. Às vezes para lançamento de livro? Às vezes eu tinha um dia para revisar o livro e aí eu não podia ir para a escola porque eu tinha que revisar o livro. E isso foi bem difícil, mas eu consegui conciliar. Porque, como eu disse, eu sempre fui muito nerd. Então eu estudava bastante. Eu acho maravilhoso. Eu acho que isso hoje é uma coisa positiva. Fala uma coisa para mim, só para a gente encerrar esse bloco aqui. Onde que está a venda esse livro? Todas as livrarias, tem nos sites online, na Submarino, na Saraiva. Você pode encontrar em qualquer lugar. Pode entrar no seu site, lá tem os lugares para comprar. Então, eu sempre posto no Facebook também. www.anabeatrizbrandão, Beatriz com z.com.br. Entra no site da Ana Beatriz e você vai conhecer um pouquinho mais da vida dela, um pouquinho do livro e os lugares onde são vendidos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje entrevistando a Ana Beatriz Brandão, que está com seu 4º livro lançado com apenas 18 anos. O primeiro livro ela lançou com 14. Esse livro aqui é continuidade de um outro. A Garota das Sapatilhas Brancas é continuidade do Garoto do Cachecol Vermelho. Isso certo? Aí. Então, seria aconselhável que as pessoas que quiserem se interessarem por esse livro, leia antes o livro que o personagem principal é o Daniel. E esse aqui também é o Daniel, certo? Qual é a sua vontade, o seu objetivo de vida como profissional? Você quer seguir o ramo de escritora ou você tem outros objetivos? Que você falou que gosta de biologia, né? Biologia? Gosto. Então, eu pensei muito tempo sobre isso. Escrever livros técnicos de biologia. Não. Eu pensei muito tempo sobre isso, porque ser escritor é muito difícil no Brasil. Tem muita gente que tem preconceito contra a literatura nacional. E livros internacionais, eles acabam vendendo mais. Então, eu tive que escolher uma segunda profissão. Eu sempre vou escrever pro resto da minha vida, mas eu tive que aprender a conciliar com outra coisa. E essa outra coisa que eu descobri que é a minha segunda paixão, assim, na vida é o desenho. Então, eu quero estudar na faculdade de artes visuais, quero tentar trabalhar como ilustradora, tentar conciliar essas duas coisas, talvez escrever um livro com ilustração. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas nós temos, eu sei que o mercado é bastante concorrido, eu sei que realmente a venda de livro no Brasil está muito, mas muito abaixo de países que são ótimos em lançar livros, aí países europeus,
americano, os Estados Unidos e tudo mais, nós estamos muito abaixo o número de livros per capita no Brasil, né? De leitura, certo? Mas nós temos grandes escritores que têm vendas aí estourando. Sim. Você não pensa, de repente, em explodir com best-seller aí? Com certeza. Acho que é um dos meus maiores sonhos, poder trabalhar só com isso, viver de escrever. Porque eu amo aquele negócio do lançamento do seu livro fechar Paulista ali, né? Nossa, 3 dia, dias né? autografando. Quem sabe um dia. Mas você sabe que é cair no gosto, né? Porque qualidade tem. Obrigada. Qualidade tem. Acho que a questão do livro, eu penso o seguinte, eu já li livros que são bem falados, que tiveram aí um grande sucesso em lançamento, que foram divulgados pela mídia de monte, eu li e não achei graça. Gosto meu. Sim. Certo? Que é questão de gosto. Sim. E li já livros que não tinham nenhuma fama, nada, nenhuma divulgação e que eram maravilhosos. Por exemplo, tem uma escritora inglesa, Eu Judas. Esse livro dela não é famoso no decorrer dos 23 livros dela. Foi o livro que eu mais gostei. Eu me esqueci o nome dela agora, mas eu lembro depois. Então tem coisas assim, quando você lê uma escritora, e de repente aquele livro que mais surtiu efeito, que mais explodiu, não é o melhor do que um outro que não teve nenhum sucesso. Sim. Então acontece muito disso. Então eu acho que esse negócio de explodir, de virar um best-seller é cair no gosto popular. Um falando para o outro falando para o outro. É, o boca a boca. Você acha que acontece isso, né? É muito importante isso. Eu acho que um escritor, ele não é nada sem os leitores. Primeira coisa que você tem que pensar. Segundo, assim, você tem que investir muito em divulgação. Você tem que estar sempre presente nas redes sociais, não só para ficar postando sobre o seu livro, mas para responder as dúvidas dos seus leitores, para conversar com eles, porque às vezes o leitor ele pode até não gostar tanto do seu livro, mas ele vai gostar de você e vai te indicar para outra pessoa. É verdade. Isso é muito importante. É a parte mais importante na hora Tudo na vida depende de sorte também, né? Acho que tem que dar uma sorte, né? Tem. Tá bom, agora vamos falar do livro. Você coloca aqui como tema de fundo, e para mim foi o tema central, na minha opinião. Por quê? Porque eu apresento um programa chamado Diversidade e a gente fala sobre questão de deficiência. Você coloca aqui o ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que o Daniel tem. Você fez uma pesquisa sobre esse assunto? Fiz. Na verdade, o que me interessou na doença, a primeira coisa que me interessou na doença foi o quão desconhecida ela era. Eu queria usar meu livro para conscientizar as pessoas e eu acabei escolhendo uma doença desconhecida para mostrar ela melhor para o mundo. Depois disso, como não tinha muita informação na internet, eu visitei a ABRELA, que é a Associação Brasileira da Esclerose Lateral Amiotrófica, nome grande, e eu fui até lá... É grande e é ruim. E eu fui até lá esperando que fosse um prédio, uma casa, e quando eu cheguei era uma salinha com 2 mesas. E eu descobri que eles viviam só de doações. Assim, não era uma instituição reconhecida pelo governo. Então, eles viviam só de doações. E eu me encantei por isso. Eu quis ajudar. Então, eu saí de lá e decidi, vou escrever sobre ela. E vou mostrar para as pessoas, vou doar uma parte dos meus direitos autorais para eles, vou fazer o que eu puder para mostrar para as pessoas. E depois disso, quando eu comecei a escrever o livro, eu passei a pesquisar cada vez mais, porque eu não queria só escrever uma coisa superficial, doar e não participar daquilo. Então eu fiz um trabalho na minha escola sobre a ELA, eu pesquisei muito, eu passei 1 ano fazendo esse trabalho. Com Google acadêmico, conversando com as pessoas que trabalhavam lá, mas eu nunca tive um contato com o paciente até eu escrever esse livro, que aí eu já tinha participado de eventos e coisas assim. Mas foi muita pesquisa, foi bem trabalhoso, mas valeu muito a pena, porque eu recebo mensagens até hoje de gente que lê e fala, eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, com o seu livro entrei no site, decidi doar, e eu fico muito feliz por isso, por estar mostrando. Eu achei impressionante como você aborda o tema da ELA, que é eu vou repetir, ELA significa esclerose lateral amiotrófica, é uma doença assim, perversa, é uma doença
triste, judia muito da pessoa e infelizmente a gente não divulga muito, não fala muito sobre essa doença aqui no Brasil e as pesquisas inclusive estão muito aquém daquilo que a gente precisava que fosse para diminuir o sofrimento das pessoas que têm a ela. Você aborda esse tema friamente, né? Nem com tristeza, nem com alegria, mas com uma positividade enorme por parte do portador da doença, que é o Daniel. Incrível, como é que você conseguiu andar em cima do muro ali sem jogar pro choro, sem jogar pro riso, trazendo noções assim de positividade, de acreditar no futuro, de trazer boas mensagens. Como é que você conseguiu andar em cima do muro o tempo todo? Eu não tenho ideia, na verdade, eu só fui escrevendo. Eu chorei muito escrevendo os 2 livros, porque essa doença mexe muito comigo. Traz emoção. Ela mexe muito comigo, até depois de eu ter conhecido alguns pacientes, visto a história deles. Mas eu sempre quis me colocar num papel assim. Eu nunca tive um contato muito próximo com alguém com essa doença. Eu não tenho essa doença. Então, eu vou tentar o máximo possível transmitir o que eles devem sentir. Como deve ser para eles e para a família. Aí você teve que pesquisar. Tive que pesquisar, conversei com algumas pessoas e foi bem difícil, mas foi um trabalho que valeu a pena para mim. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu de cara vi que você ia abordar o tema, eu pensei que você tivesse alguém na família, um irmão, um tio, que tivesse ela, porque é difícil alguém que está longe dessa problemática entrar no assunto. E aí, depois que você conheceu pessoas com ela, você viu essa positividade, essa vontade de transmitir calma, amor, carinho, vontade de viver? Vi, inclusive a moça que trabalha na Abrela, que me ajudou muito, ela leu o livro e ela falou, Daniel, ele... É a minha cara. Ele é o exemplo de paciente, de pessoa que tem essa doença. As outras pessoas, elas são como ele, elas são boas como ele, elas têm essa vontade de viver. Eu conheci uma moça, a Vivi, que ela sorri o tempo todo, assim, ela tá já num estado avançado, mas ela sorri o tempo todo, ela é muito feliz. E eu admiro muito isso, eu quis passar isso no Daniel. São pessoas que assumiram a doença, falaram assim, Sim. Eu tenho e acabou, e agora eu vou viver porque eu posso ser feliz e transmitir o máximo que eu puder de positividade para os outros. Sim, é uma doença que não tem cura, não tem um tratamento, então eles aceitaram a doença, como você falou. Quando você começou a escrever esse segundo livro, já falando sobre o assunto, você disse que começou a visitar instituições e tudo mais. Hoje você chega a acompanhar as pesquisas sobre ela? Existe alguma pesquisa no Brasil, no mundo, alguma coisa assim? Algum remédio que pelo menos deu uma brecada na doença? Então, eles têm um remédio, o Riluzol, que ele aumenta mais ou menos em 6 meses a expectativa de vida do paciente antes dele fazer uma traqueostomia. Então, ela meio que atrasa o processo antes da traqueostomia. Depois disso, não tem muito, assim. Mas, por enquanto, ainda não tem uma cura. Eles ainda estão procurando. Mas eles estão chegando já no ponto. Eu não lembro exatamente os nomes científicos, mas eles chegaram numa célula que meio que corrói os neurônios, algo assim. Ela é genética? Ela é. Ou ela pode ser adquirida por pessoa que não tem nenhum fato anterior na família, ela pode aparecer alguém com... As duas coisas, é um traço genético. Então a pessoa, ela pode... Tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que têm o traço para ter ela e não desenvolvem a doença. Quando ela é familiar, que é a que passa para os filhos, tem 50% de chance do seu filho ter ela. O que é uma coisa... É terrível, né? Muito. Você ter a doença e saber que você ainda pode ser o... Tem metade de... causador. Olha, eu aconselho, é um livro da Ana Beatriz Brandão, é um livro que ela fala sobre uma doença que é severa,
é dramática, mas ela, como eu disse, fala com uma positividade enorme, com uma realidade enorme, a pessoa se descrevendo e trazendo uma positividade de vida, trazendo frases de amor, de continuidade, de carinho, que a pessoa tem que valorizar a vida que tem, sendo ela por 100 anos ou por um mês. Né? Eu acho que é importante. Sua vida como escritora, você pretende continuar esse livro ou encerra aqui ou vamos para outro assunto? Encerra aí, vamos para outro assunto. Tem muita gente me pedindo coisa da irmã do Daniel, mas eu já falei, eu já terminei a história, já coloquei todo o meu coração aí. Chega de chorar. Vamos para outro. Chega de chorar. Chega de chorar. Eu acho, né? Porque... Se você quiser conversar com a Ana Beatriz Brandão, você entra no site dela, que é www.anabeatrizbrandão, Beatriz com Z, anabeatrizbrandão.com.br. Conversamos com a mais nova escritora que eu tive a oportunidade de entrevistar até hoje. Gostei muito, uma simpatia. Muito obrigada. Fora a qualidade do livro, certo? Papai está ali do outro lado só olhando, admirando a filha. Obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra participar. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.